Olá, você aí que está em casa, paz e graça. Nós estamos aqui mais uma vez gravando aqui o Vem Pro Cast. Eu não quero que você fique fora disso, desses conteúdos maravilhosos. Eu quero que você faça parte também. É ou não é? Eu, Evangelista Osias, e aqui comigo Pastor Carlos Edson, seu amigo, seu irmão. Vamos nós. E claro, nós não queremos que você fique de fora, nós queremos que você participe conosco. Como é que eu posso participar? Você pode participar se inscrevendo no nosso canal, né? É isso aí, não deixe de se inscrever. Muita gente já se inscreveu. Nós superamos aí a meta. Cuidado aí quando balança aqui, ó, a câmera tá balançando. Olha essa mão aí, rapaz. Viu como é que o negócio aqui é descontraído? A gente vai junto aqui. Então, assim, se inscreva. Nós estamos crescendo bastante, estamos recebendo as informações estatísticas do YouTube e estamos chegando lá. Porque você está com a gente, você repassa, né, os trabalhos aqui do Vem Pro Cast, tá certo? Canequinha do Vem Pro Cast, ó. É isso aí, tá certo? é Tudo isso. E nós estamos aí fazendo a parte 2 daquele trabalho que nós iniciamos, falamos, né, o pastor Vanderlei deu o testemunho. O que está acontecendo é o seguinte, é muito compromisso. Então, olha só, hoje o pastor Vanderlei, a gente vai inserir, tá certo? Ele já falou sobre aquilo que nós vamos abordar. Ele vai ser inserido o vídeo e nós vamos voltar, tá certo? Fala aí. Isso aí, claro, né? E como a gente está falando em continuidade, eu peço a você que você se inscreva, divulgue nas suas redes sociais, tá? Coloca lá no seu WhatsApp, ó. Segue aí, é um canal de bênção, um canal que fala daquilo que a gente precisa, não é, entender o que acontece na igreja, o que acontece no meio político, o que acontece no meio social. Então você divulgue o máximo possível, manda para o teu amigo, manda para o teu parente, manda para o teu primo, manda até para o teu inimigo. Manda para todo mundo. Ativa o sininho, se inscreve e ativa o sininho aí. Você não pode ficar de fora dos conteúdos. Cada semana a gente tenta colocar um conteúdo novo aí para você, se não der para colocar na semana, mas fica lá acompanhando lá. Não é? Tem gente lá em Pernambuco que fica mandando mensagem para mim, cadê, né? Cadê o vídeo? Cadê? Eu tô querendo, o pessoal tá querendo, isso é muito bom. Muito bom. E inclusive é por isso que nós estamos aqui, porque o que acontece? Pastor Vanderlei está em outra cidade, ou estava em outra cidade, isso. Então por isso está gravado. Tem alguém aqui que está indo para São Paulo, não vai dar tempo. Tem alguém aqui que está indo para Pernambuco. Então, rapaz, mas nós estamos aqui. Temos um compromisso com vocês e temos um compromisso com esse trabalho, o Vem Pro Cast. Com certeza. E hoje, né, você nada mais, nada menos que a gente vai trazer aquele tema, né, a questão polêmica. Polêmica demais. O sacerdócio eterno do pastor da igreja. Oh, misericórdia. Então, queridos, é sobre isso que a gente quer falar. E só para dar a introdução, né? No ano de 2003, virou algo de fato legal, uma questão da inserção da igreja como pessoa jurídica, né? Uma associação, mas como é inserida como pessoa jurídica e por conta disso tem CNPJ. E aí, o estatuto, ele é algo que precisa ser feito e registrado, para que a igreja ela opere de maneira regular, de maneira legal. Muito bem. Toda associação, independentemente de qual seja ela, quando é aberta, toda sociedade, enfim, igreja ou não, ela precisa ter um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um segundo tesoureiro, um primeiro secretário, um segundo secretário. A questão é que, em alguns casos, não vamos generalizar, em alguns casos, essa figura que está lá no estatuto de presidente, algumas pessoas pegam essa referência e aí se colocam, né? Pastor presidente, até aí tudo bem. Tudo certo. Só que lá no estatuto, o estatuto inclusive ele é de domínio público, todo mundo pode ir lá e olhar. Não se diz sequer qual é a função, porque não existe isso. É presidente, porque é uma associação. Então essa coisa de pastor presidente, que é uma função administrativa, ela muitas das vezes, eu quero crer que seja por uma condição leiga, quero crer que seja isso. Algumas pessoas de algumas visões,
elas colocam lá pastor presidente como se fosse um sumo sacerdote. Por Segunda conta ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, misericórdia. Então é um negócio que já caiu faz tempo. Jesus ele trouxe a graça exatamente para que todos nós estivéssemos fechados com ele, né? O véu que separava não separa mais. Mas porque parece até, não é, pastor Carlos Edson, que existe aquela dependência, quando você vê a questão do pastor presidente, né? É aquela questão religiosa, aquela presença que tem que estar ali, aquele pastor presidente. Existem até lugares que existem honrarias, né? Para que isso aí, claro, a gente vai receber bem, claro, você que está aí, tem o seu pastor, você tem que receber, a Bíblia diz que a gente tem que cuidar dos nossos pastores, né? Mas isso é uma coisa assim que é estratosférico, né? Beira, muitas das vezes, uma afronta ao próprio Deus, o próprio Senhor, porque assim, tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz dar honra a quem tem honra, sim, mas não diz dar glória. Isso aí, é isso aí. Dar glória é uma outra situação. Então, assim, construções exageradas de cadeiras diferenciadas que parecem um trono, isso é muito perigoso, porque as pessoas que vão chegando, o ser humano tem isso, né? Todos nós temos isso e temos que dominar isso, não é verdade, evangelista? Todos nós temos isso. Todos nós, se bobearmos, temos essa coisa de queremos ser mais do que os outros, e isso é nocivo. Essa não é a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, esse cuidado precisa ser muito extremo. Então, vamos ouvir aí a posição do pastor Vanderlei sobre isso, e a gente volta já, ok? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, o meu primeiro depoimento, o meu testemunho, né, da minha vida lá no mundo, e deu testemunho. Eu espero que tenha aí trazido uma grande reflexão e trazido também alguma edificação para a ajuda de alguém que está nesse meio de vício. Mas hoje eu pretendo falar sobre a minha trajetória como pastor, presidente da primeira igreja Assembleia de Deus de Niterói. Eu sou o 7º pastor. Aqui atrás de mim tem uma foto do pastor Francisco Leopoldo Coelho. Foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus. Nós estamos fazendo 97 anos de Assembleia de Deus aqui no bairro do Fonseca. E em 97 anos, vamos fazer 100 anos. Me sinto muito honrado, muito alegre por ser pastor dessa igreja e saber que eu fui praticamente criado nessa igreja. Tive aqui com meus 15 anos de idade, garoto aqui, com o pastor Moisés na época, que foi o segundo pastor. Mas a minha trajetória foi depois dos meus 45 anos de idade. Conforme falei, né, no meu depoimento da minha vida passada, eu, aos 45 anos, voltei para Jesus, aqui nessa igreja. Fui garoto naquela igreja pequena ali do lado, no anexo, que hoje é uma... Mas a minha vida toda, nesses 28 anos, mais ou menos 28 anos, eu fui diácono aqui, auxiliar, depois diácono, né? E como diácono, procurei servir ao Senhor, servir ao meu pastor, ser leal, e com isso eu fui crescendo. Gostei de trabalhar, sempre fui dinâmico, e a gente tinha um grupo de evangelismo, sempre gostei de evangelizar. A gente tinha aqui uma barraca da salvação, e nós evangelizávamos de bairro em bairro, né? Centro de Niterói, Santa Rosa, vários lugarzinhos assim. A gente armava a tenda e colocava o nome de barraca da salvação. Muitas almas aceitaram a Jesus, e isso eu fui crescendo, né? Conhecendo a Deus mais e me alegrando na obra do Senhor. E com isso, nós, quando era diácono, tinha uma congregação ali a gente chama na João Brasil, e ali em cima tinha uma congregação, chamava pelo lugar ali de Torre, né? Aqui perto do Agra, Clube Agra, isso mesmo. E ali estava se fechando a congregação porque não tinha obreiros, poucos presbíteros, né? E também um lugar meio perigoso. E eu falei com o pastor na época se podia indicar os diáconos, né? O diácono, aqui tinha bastante diácono, tinha mais de uns 15 ou 20 diáconos, e para a gente levantar a congregação. Ficava como aprendizado para nós, né? E também trazia e enriquecia nosso ministério. E foi uma bênção ali. Muitas almas aceitaram Jesus, um trabalho bonito. Tinha um trabalho de dia de domingo que eu e minha esposa fazíamos com as crianças ali. Minha esposa era coordenadora da escola dominical, no departamento infantil, e ela falou que queria abrir um trabalho à parte da tarde lá na Vila Ipiranga.
Então nós íamos para lá à parte da tarde e ali nós ficamos durante aqui uns 3 anos mais ou menos. Muitas crianças aceitaram, muitas crianças foram abençoadas, casos terríveis com meninas lá, né, violentada, minha esposa trabalhando, e Deus conseguiu, através das nossas orações ali, da minha esposa, das irmãs que iam ajudar ali, muitas crianças foram libertas, né? Então, essa é uma parte, né, do meu como diácono. Aí passei a presbítero, aí, né, o trabalho começa já a pesar, né? Que a Bíblia diz, para quem mais é dado, mais é cobrado, né? Mas eu almejava, né, trabalhar para Deus e fazer a minha parte, né? Que eu gostei sempre de estar junto com os irmãos, sempre ser participativo. E como presbítero, eu fui coordenador dos diáconos, fui também vice-coordenador da escola dominical, depois passei a ser coordenador da escola dominical e fui professor também dos novos convertidos, que também foi uma bênção, aprendi muito também. A gente dá, como é o seguinte, esse testemunho também assim do nosso ministério, da parte ministerial, né? Por quê? Porque a gente aprende também, ensina aprendendo, né? E eu aprendi muito com os novos convertidos. Eu estou aí, muitos deles estão aí, né? São abençoados, muitos já são presbíteros, outros diáconos. E essa é a minha história como diácono e presbítero. E Senhor foi abençoando. Fui aqui durante 8 ou 9 anos, tesoureiro também, né? Tesoureiro aqui da Assembleia, fui convidado, aí com mais ou menos 2 anos, 1 ano e pouco de diácono, fui convidado a ser, mas quando eu passei a presbítero já era tesoureiro já. E também Deus me abençoou muito, porque é uma responsabilidade ser tesoureiro de uma igreja desse tamanho, né? Uma igreja centenária praticamente, né? Uma igreja que era a segunda igreja aqui no estado do Rio de Janeiro, é a primeira em Niterói, por isso nós trocamos o nome hoje para a Primeira Assembleia de Deus de Niterói. Eu sempre quis colocar esse nome, mas agora eu tive a oportunidade de acrescentar como a primeira igreja. E fui aí, Deus me abençoando, Deus foi cada vez mais me exaltando, e hoje eu sou pastor. Estou aqui fazer um ano agora como presidente, e para dizer para os amigos aí, irmãos, né, que estão ouvindo, que eu aqui nunca assim almejei, né, almejando assim, tipo ambição, né, ambicioso para ser pastor. Não, Deus foi fazendo normalmente, Deus foi me honrando. Eu aqui como presbítero na época, eu me lembro que eu era tesoureiro, esse anexo aqui, eu ficava aqui trabalhando, em uma semana de 5 dias, né, eu ficava 4 aqui direto, comprando material, ajudando a fiscalizar a obra, né, a supervisionar a obra. Então era uma responsabilidade que eu tomei para mim, e com isso nunca me faltou nada. Pelo contrário, deixava minha atividade na gráfica, que lá tinha minha família, né? Às vezes eu ia lá também, quando precisava eu ia, mas eu ficava o maior tempo aqui, nessa obra aqui. E eu me lembro quando o pastor me chamou para me ser tesoureiro, ele estava visando esse prédio aqui, ele me perguntou aqui, na sala aqui, diante dos presbíteros, do presidente, do vice-presidente, que era ele, se eu tinha fé para construir, aí abriu o projeto na minha assim, construir esse projeto aqui. Era o anexo da escola dominical. Eu falei, pastor, tem. E ali construí esse prédio durante 3 anos e pouco, e foi uma bênção. Hoje eu me sinto muito honrado, porque Deus me honrou. Eu estou aqui como pastor, não gosto muito dessa palavra, pastor presidente. As pessoas me perguntam e eu não sei de mim mesmo, entendeu? Troco a cadeira, essa cadeira que eu troquei era alta, eu botei a cadeira baixa, que eu não gosto daquele. E lá no púlpito também, não é nada contra ninguém, contra pastor nenhum, é porque eu não gosto de ter um destaque, tá? Aqui nós temos mais ou menos, no meu ministério, mais ou menos 11 ministros que nos ajudam aqui. Então, eu sentia assim muito constrangido, por quê? Porque se chega algum visitante, alguma pessoa, ou mesmo outro pastor, ele olhava para o púlpito, sabia que era o pastor presidente. E eu nunca gostei disso. Então agora não tem cadeira tudo igual. Quem chega lá vai ver quem é o pastor presidente, vai ficar sem saber. Então vai olhar todo mundo por igual. A minha intenção é essa, entendeu? Não tenho nada contra pastor que tem cadeira alta,
tá? Para ficar bem claro que não está aqui, tá? Cada um tem a sua, eu tenho a minha. Lá na gráfica também, cadeirauta eu não gosto também, eu sou meio com esses negócios. Então, eu tenho essa posição minha, mas nada contra nada. Eu até fico olhando os pastores aí, quando eu vou nas congregações também, tem a cadeira lá e eu não sento lá do meio, deixo o pastor local sentado ali mesmo, eu fico do lado, não precisa levantar, quer levantar, eu fico, como se diz assim, um pouco preocupado, não pode ficar aí mesmo, não mexe nada, senta no seu lugar aí, deixa que eu sento aqui do lado. Então é isso aí. E também muitas coisas nós mudamos, né? Aqui porque eu sempre achei assim o cargo de pastor muito, como se diz assim, de muita responsabilidade. É dedicação, é responsabilidade, é amor, é muito trabalho, é muito empenho. É um cargo que realmente muitos almejam, mas não sabem o tamanho, o peso que é de ser chamado por Deus para ser pastor. E geralmente quando chama a chamada para pastor é mais do que dobra, né? Mais do que somente uma responsabilidade, é uma dedicação, uma entrega. E eu estou aqui, graças a Deus, nunca reclamei, louvo ao Senhor porque Ele confiou em mim, se me coloquei porque Me confiou em mim. E eu estou aqui para corresponder à chamada de Deus. Tenho um corpo de obreiros muito bons, não tenho nada a reclamar deles. São cooperadores na obra, são ajudadores, são dedicados, são homens que são usados por Deus, homens capacitados, mas Deus tem me abençoado. E com isso, na reunião que nós fomos fazer, quando fomos dar uma olhada no estatuto, nós achamos algumas coisas aqui que eu preferi tomar algumas decisões para que a gente pudesse se alinhar e conversar a respeito do estatuto. A primeira coisa que eu queria que ficasse bem claro para o ministério aqui da nossa igreja era que o tempo do pastor era o tempo indeterminado, não é isso? Era o tempo vitalício, o tempo que ficava o pastor. Isso me deixava um pouco assim, meio preocupado. Então, quando eu assumi, eu estava interino, quando assumi, realmente mesmo fui logo, nós reunimos e eles entenderam muito bem, ficaram até alguns preocupados se isso era viável, gostaram, mas ficaram, poxa pastor, você pretende sair? Eu falei, não, eu quero dar oportunidade, eu acho que se Deus quiser que eu fique mais 5 anos, eu fico. Então eu coloquei para 5 anos o tempo do pastor, até porque eu acho muito tempo o pastor ficar 10, 15, 20, 30 anos numa igreja e não dar oportunidade para outros. Talvez não seja nem pela capacidade de ser bom pregador, ter boa oratória, mas pessoas que podem fazer melhor do que eu, ou fazer melhor do que os outros, não sei. Eu acho que é viável que a gente possa aí pensar nisso. Então eu coloquei o meu pastorado por 5 anos, tá? E aqui tem um concílio, e o concílio depois escolhe lá um pastor, se for viável. Eu também posso querer ou não, depende de mim, e posso também, não é votação, é a escolha no concílio daquele pastor que quer. Escolhe no concílio, apresenta para a igreja e a igreja aceita. Se ele não aceitar, ele volta para o concílio escolhe o outro, apresenta a igreja, se a igreja aprovar, amém. Então, eu acho isso de muita importância para uma igreja, traz crescimento. A igreja aprovou, a igreja gostou, a igreja, que os irmãos às vezes falam comigo, pastor, gostei de ver sua atitude, sua posição. Muito. O irmão aí tem aí, como é que se diz, a minha aprovação, que eu tenho certeza que o irmão está fazendo um bom trabalho, e o irmão também nessa sua decisão foi, como se diz assim, foi louvável, né? Porque é difícil um pastor tomar decisão, né? Primeira coisa que ele tenta logo ver é o tempo dele que vai ficar. Então eu acho assim muito difícil. Então eu não fui chamado para ficar aqui 10, 15 anos. Eu fui chamado com Deus, se Deus aprovar, aí eu estou à disposição. Então essa é a minha trajetória como pastor. Estou feliz, estou alegre, e a gente sabe que é uma responsabilidade. Eu que vim, irmãos viram que eu testemunho meu, algumas coisas que às vezes passa, né? Como eu falei no meu testemunho, quando eu fui ser chamado para tesoureiro, houve um certo questionamento, né, de alguns. Eu até entendi, porque eu vim de uma vida, né, com pouco tempo, 1 ano e meio, 2 anos, eu já fui chamado para tesoureiro, e alguns no ministério reunido, né? Acho que houve assim algum questionamento, mas isso aí
é normal, eu entendo muito bem, mas eu soube, mas não fiquei chateado com ninguém, também não toquei no assunto com ninguém. Se as pessoas que foram contra, depois a gente fica sempre sabendo, e eu entendi muito bem. Mas hoje eu estou aqui, alguns não estão aí, mas outros estão aqui, que estão aí hoje, me parabeniza onde Deus me colocou. Deus me colocou e eu agradeço muito a Deus para que eu possa aí continuar a minha trajetória. E Deus, nós estamos trabalhando aqui, nós estamos aí reformulando a nossa igreja, nós estamos aí colocando novo som, já pintamos a igreja por dentro, estamos nos preparando para 100 anos da Assembleia de Deus, preparando para 100 anos que nós vamos ter uma grande festa aqui. Nós vamos convidar as igrejas, nós estamos preparando aí, quem sabe, uma caravana, né? Uma caminhada daqui até o centro de Niterói, ali com a mesma trajetória de Daniel Berg e Gunaving, chegando de barco naquela época e vindo aqui para Niterói. Então vai ser como foi lá em Belém do Pará, também será aqui também, e como também foi na Assembleia de Deus de São Cristóvão, e nós vamos fazer aqui então, orgulhosamente, sendo pastor ainda, né? Se Deus me der graça de estar até lá, daqui a 3 anos, nós estamos juntos aí. Deus abençoe, que possa aí trazer aí, né, algo para nós, esse meu depoimento como pastor presidente da primeira Assembleia de Deus de Niterói. Sou o 7º pastor, e que Deus abençoe vocês e fiquem na paz. Pois é, você ouviu aí, a posição é muito particular, cada um tem a sua posição sobre esse tema. Está aí a posição do pastor Vanderlei, que é um pastor presidente de uma igreja histórica, a gente está sempre repetindo, né? Isso. Primeira Igreja Assembleia de Deus de Niterói, a segunda igreja fundada no estado do Rio de Janeiro, pelo missionário sueco Gunnar Wingren. A gente está sempre repetindo isso. Então está aí a posição dele, posição muito particular que a gente respeita bastante. Isso. Evangelista Uzias, o que você pensa? Com certeza, você vê que até houve uma repaginação do estatuto, né, da igreja. Aqui houve essa repaginação do estatuto, onde o pastor presidente, ele fica por 5 anos, né? E depois de 5 anos é feita uma avaliação, porque muitas vezes você, como pastor presidente, existe um trabalho que não está frutificando muito, então você vai ter que fazer algumas colocações, e aqui existe um concílio ministerial na primeira igreja, isso foi mudado em muitas igrejas, até elogiaram isso. E aqui foi algo recente, inclusive não vamos tirar o mérito, muito pelo contrário. Se o pastor Vanderlei, quando assumiu, ele tinha um determinado estatuto, se ele não fosse um dos movimentadores dessa mudança, não mudava. Não mudaria. Porque lá dizia que o presidente vitalício, né? E várias situações. Então ele, para salvaguardar a igreja do Senhor, ele se permitiu ouvir, na verdade não só ouvir, ele estimulou que isso acontecesse. Isso. E aí vieram aqueles que ajudaram a coordenar. Então hoje aqui a função de presidente não é vitalícia, ela é de 5 anos, ele pode ser reeleito, mas existe um concílio ministerial, né, que são os mais antigos do ministério, representam esse concílio, tudo passa por esse concílio. Sim. Esse concílio tem que aprovar qualquer tomada de decisão administrativa que fuja ao estatuto. Isso aí. Então o que acontece? A coisa não é solta, porque a igreja ela é preservada. Tem que preservar a igreja do Senhor. Afinal de contas, nós chamamos de casa de Deus. Isso aí. É a casa de Deus. Então, quem manda na casa? É o próprio Deus. É o próprio Deus. E tem regras. Quais são as regras da casa? Está na Bíblia. Isso. Então, assim, não pode ir. A gente louva a Deus por essa iniciativa e hoje nós estamos e somos pautados por ela. Isso, assim, você vê, né, que houve, né, uma própria sugestão do próprio pastor presidente, que preside a igreja, a primeira igreja, o pastor Vanderlei, que fosse feita essa alteração, tirasse o vitalício, né, do estatuto, e que fosse analisado a sua gestão durante os 5 anos, né, e ali, pode se candidatar, o concílio vai dar o aval,
vai dizer, não, tudo bem, pode se candidatar por mais 5 anos aí, né? Vai ter aí outros pastores também que estão na igreja, que também tem o regulamento. Tem um regulamento, tantos anos na igreja, anos de pastor. Isso, irmão, isso é prático, né? Isso se torna até dinâmico para a administração da igreja. O pastor que já acompanhou, já viu como é que funciona a igreja, ele não é novo ali, não tem, né? Ele vai acompanhar aquele processo da eleição. Então isso é tudo muito válido. E eu também, claro, né, dentro desse princípio, eu gostaria até de ouvir também o pastor Vanderlei, né, sobre essa questão do vitalício. Por quê? O que é que ele fez, o que o fez sentir, né, de tirar essa questão do vitalício? Porque, irmãos, nada pior do que uma má administração. Sim. E que não pode mudar. Que não pode, imagine um negócio desse. Você tem uma má administração, que ele está ali para administrar de acordo com o estatuto, e você não poder tirar aquilo ali, tirar aquele pastor que está ali. A gente vê isso aí em muitos lugares, né? O pastor que não pensa no futuro da igreja, na evangelização, até na obra social da igreja, não está vinculado a isso. E ele está ali, não, estou aqui, estou muito bem, estou confortável na minha função, e a igreja diminuindo cada vez mais. Talvez você esteja até, se você está sofrendo isso aí, dá um joguinho. Faz seu comentário aí. Faz o seu comentário, cuidado. Aqui a gente não está querendo agredir ninguém. Estamos falando de uma situação real. Por quê? O que acontece? Existe hoje, alguém pergunta assim, e os desigrejados? Dá para entender? Dá para entender. Claro que dá para entender. Tem aqueles que são desigrejados porque são polêmicos. Porque na verdade não querem obedecer as coisas. A igreja tem regra, as escrituras são regras, né? Mas tem aqueles que não aguentam mais certas coisas. Então dá para entender, sim. Essa é a justificativa para estar fora? Não, porque o que tem de denominação, não é? Tem não sei quantas igrejas em cada rua. Então não é possível que aliás, esse caso que nós estamos falando aqui, nós queremos crer que sejam a minoria que estão assim. Por quê? Evangelista Osias e povo abençoado. O que acontece? Moisés foi chamado para ser líder. Moisés tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer. A sequência não foi com eles. A sequência foi com Josué. É isso aí. Mas por que foi com Josué? Porque naquele tempo as pessoas estavam com muita atenção e muito mais temor do que hoje. É isso aí. Não é isso? Outro caso. Mas esse é um caso. Não. Eli era sacerdote. Os 2 filhos dele não deram certo no negócio. Eles se corromperam. É isso aí. Quem substituiu? Não era filho, foi Samuel. Que deu sequência. Samuel também começou a ver ali a necessidade de ir para outra cidade, estava ficando já com idade, colocou os 2 filhos, também não deu certo. Não deu certo. Também se corromperam. A Bíblia fala isso. Então o que eu quero dizer? Todos os filhos de pastor, todos os que descendem vão se corromper. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo que dar sequência com os filhos não é uma regra absoluta de que vai dar certo. É isso aí. Então a igreja tem que estar protegida com relação a isso. E aqui o estatuto, né, ele protege quanto a isso. Claro, se o filho, né, o pastor, no caso do pastor, tivesse um filho, e se houvesse ali um bom administrador, né, um bom servo de Deus, a conduta que diz lá em Timóteo, Tito, né, ali ele se enquadra no perfil, irmãos, amém. É isso aí que a gente está dizendo aqui. Porque a igreja não é monarquia. Né? A igreja não é. O pai vai passar para o filho, o rei, o príncipe. Isso acontece em muitas regiões do nosso país. Exatamente. Não, eu tenho que passar para o meu filho o bastão, aí já vai preparando. Talvez você já tenha vivido isso. Você que está aí nos assistindo, ouvindo o nosso podcast, vem pro cast? Vem. Aí talvez você esteja assistindo e você esteja, caramba, isso aí, rapaz, é triste, mas acontece aqui na minha região, né? E às vezes ele não é um bom administrador. Se for um bom administrador, um servo de Deus, deixa filho, neto, bisneto, deixa seguir. Irmão, deixa seguir, tá dando certo ali a obra de Deus, está crescendo, está sendo produtivo, amém. Deixa seguir, porque Deus está no negócio. Agora, se você vê aquele negócio ali,
emperrado, o cara tá ali, mas tá à força, não gosta de fazer aquilo, porque muito disse-me-disse. Ele não foi chamado para ser pastor. Muitas vezes não foi chamado para ser pastor. Foi chamado para ser servo, membro da igreja, porque também nós somos servos, né? Por exemplo, o pastor é servo do servo para sempre, né? Mas foi chamado para ser membro da igreja, mas ele tá ali e a força. Só Deus sabe a luta que ele faz para estar ali naquele altar. Não, é complicado. Assim, o que acontece? A terceira epístola de João está lá na Bíblia. O próprio apóstolo João teve um problema com um camarada chamado Diótrefes. Diótrefes, é isso. O que aconteceu? João, peraí, você para conhecer o evangelho naquele tempo ali, você tinha que conhecer os 12. Você tinha que ter ciência sobre os 12, afinal de contas Jesus já havia, né? Ele está entre nós, mas em espírito, então tinha que conhecer. Quando João chega lá para levar uma mensagem espiritual dada por Deus, o tal do Diótrefes, quem manda sou eu. Não deixou. João, ele vai lá e denuncia isso, está na Bíblia. Ele fala, ó, o camarada gosta de exercer a primazia. Quem que ele era? O líder, não. Aqui quem manda sou eu. Então, volta-se ao que? A um regime onde se fala de Deus, mas a glória é para o homem. Isso não existe. É claro que isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Nós temos que ter temor, temos que ter cuidado com essas coisas. Olha, a Bíblia nos orienta sobre o problema. Estamos falando de monarquia. Na própria monarquia, teve um monte de problema com isso. É isso aí. Porque às vezes um rei era muito sábio, né? Muito tremendo, super orientado pelo Senhor, mas ele era ausente na criação dos seus filhos. Isso aí. Totalmente ausente. É isso aí. Sabe, estava tudo na mão de às vezes esposa que já vinha de uma outra cultura, não era a cultura do Senhor como único Deus. Aí a cabeça do camarada, daqui a pouco, esse mesmo camarada assume. É isso aí. Como é que vai dar certo? Como é que vai dar certo o negócio desse aí? Não vai. Então, assim, muitas vezes você pode até estar vivendo isso aí, né? Na sua igreja, você deixa o seu comentário, né? Ou você já passou por essa situação, ou talvez até mesmo você se afastou da igreja, né? Por causa disso. E você acha que toda a igreja é igual? Não, isso é a minoria. A minoria. Porque senão Jesus, o Senhor já tinha, É isso aí. Né? Porque não vai. E outra coisa, muitas vezes, né, o próprio membro da igreja não consegue se aproximar desse monarca. Rapaz. Isso tem um distanciamento, né? Você não consegue conversar com ele, você não consegue, não, tem que ser tudo aquele negócio, agendado, não, primeiro você vai passar pelo secretário, depois você vai passar por não sei quem, depois você vai passar por não sei quem. Meu irmão, olha, esse Papa que está aí, o Francisco, né? Francisco, Chiquinho, o Papa Francisco, ele disse uma certa vez, eu li uma matéria dele, ele falando que o pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. Tem que ter cheiro de ovelha. Tem que ter cheiro de ovelha. Como é que a ovelha vai conhecer o pastor? Assim, a gente até entende que quando a pessoa centraliza tudo, é claro que ela vai ficar distante de um monte de coisa. Então, por exemplo, a gente não está falando que aqui é o melhor lugar, não é nada disso. É o paraíso. É que a gente está aqui. Então é muito fácil para a gente falar daqui. Mas, por exemplo, aqui o sistema espiritual ele é descentralizado. Como assim? Isso. Qualquer pastor, né? Não é um pastor qualquer, entenda. Mas aí, qualquer pastor, evangelista, obreiro, né? que está ali com essa prerrogativa já dada pelo concílio, já dada pelo pastor, né? O pastor administrador da igreja, qual se chama pastor presidente, né? Ele pode atender, ele pode conversar, ele pode atender junto com a sua esposa alguma demanda de problema, de conversa, enfim. Então, existe já essa informação descentralizada, informada. Isso. Então, a pessoa não fica sobrecarregada se não quiser. É isso aí. Não traz tudo para si. Porque quem leva tudo para si, porque é o Todo-Poderoso, e esse aí não tem como descentralizar, porque só ele é o Todo-Poderoso, é Deus. É isso aí, com certeza. E aqui, como falou, essa grande abertura que a igreja tem, repetindo, né? Nós não somos a melhor igreja, né? Nós estamos lutando para alcançar o céu, mas
você pode ter acesso. Você tem acesso ao pastor Carlos Écio, você tem acesso a mim, você tem acesso aos pastores, obreiros, né, o pastor presidente. Eu quero falar com o pastor Vanderlei. E o pastor Vanderlei pode responder sobre isso, né? Às vezes você está sendo recebido na entrada ali por um pastor, você está achando que é diácono. É verdade. Então, mas isso assim não é. Como é que eu vou dizer? A gente não quer com isso falar que nós somos os mestres da humildade. Não é isso, não. Por favor, entenda. É porque se tornou espontâneo. É algo assim, é espontâneo mesmo, né? Você vai conversar, vai falar, vai rir. E você está ali, você está conversando muitas vezes com um pastor. Você está ali batendo. Isso é normal, isso aí não é forçado, não é nada disso. Isso é bom que a gente, né, conversa com o irmão, conhece o irmão. Então isso aí é muito bom. Mas voltando à questão do vitalício. Quase imortal. Isso é para sempre. Então, o grande problema que foi percebido, né, e visto é que muitas vezes não está tendo produtividade. Muitas vezes até o próprio pastor ele já está cansado. Irmãos, porque a Bíblia diz, Eclesiastes diz que tem o quê? Tempo para todo propósito. Tem tempo para todas as coisas. Então muitas vezes está cansado já, mas ele não vai sair dali, porque existe a questão também que Deus vai pesar a mão. Sumo sacerdócio. É o sumo sacerdócio. Não, porque Deus vai pesar a mão, eu tenho que sair dali no caixão, eu tenho que sair dali morto. Outro dia eu vi lá publicaram em alguma rede social que o pastor ele estava sendo, devido à idade, um problema de saúde, né? E ele estava sendo jubilado. Sim. Seria jubilado por causa do problema de saúde. A igreja preocupada com o problema de saúde. Olha, rapaz, a gente até entende o amor e a paixão, a devoção que nós temos pela obra de Deus, né? Mas chega um momento que tem que ter hora de parar. Ele se agarrou ali no altar, no púlpito ali. E não vou sair. Rapaz, foi uma cena tão triste. Eu fiquei triste, entristecido com aquilo ali. Entendeu? Porque ele estava ali, ele queria ficar ali. Eu não sei nem como é que terminou a história daquele pastor ali. Assim, entendeu? Por exemplo, como funciona hoje aqui, né? São 5 anos. Agora, a igreja, ela tem a representação através do concílio, que avalia, e o concílio diz, vamos dar continuidade. O próprio pastor que está na presidência, ele diz, olha, eu tenho interesse de dar continuidade. Então se avalia o processo administrativo, as condições físicas, de saúde. Às vezes a pessoa precisa, naquele momento, não vai sair da igreja, vai estar ali, é um pastor. Ele sai da administração e entra no concílio, está ajudando, é tudo a mesma coisa. Mas existe essa, como é que eu vou dizer? Existe essa transparência e essa tranquilidade para poder proteger a igreja. A igreja, ela tem que ser protegida em todo o tempo. E em última hipótese, mas e se tiver... Aí se recorre à igreja, e a igreja em assembleia é quem vai dar a direção. Mas o concílio representa a igreja como colegiado. Não, e isso aí é muito bom. Porque assim, saúde da igreja, a saúde física da igreja, a saúde espiritual da igreja, tudo isso está sendo observado, né? A administração da igreja, porque, irmãos, tem um tempo. Tudo tem um tempo na sua vida, na minha vida, né? Hoje eu estou aqui, amanhã já estou longe, pastor Carlos Edson. Então, tudo tem um tempo. O importante é a contribuição que você dá para o reino. Isso. Não é? Você está contribuindo para o crescimento do reino, você está ali trabalhando, mesmo não sendo um pastor presidente. Né? Você está ali contribuindo. E muitas vezes, eu era o presidente, agora não existe essa questão, né? Eu vou deixar de ser presidente? Pois é. Eu fui aí, como é que vai ficar a minha vida? Como é que vai ficar a minha situação? Porque eu vou deixar de ser presidente, eu não vou poder passar isso para o meu filho? Das maiores contribuições, não tirando mérito dos apóstolos, claro que não, né? O mérito é enorme, mas, por exemplo, o batismo do eunuco. Quem batizou ali porque não tinha nenhum apóstolo próximo e a obra tem que dar sequência? Foi Filipe, diácono, tá certo? Estevão,
diácono, olha a contribuição desse homem, né? A divulgação do evangelho ali, que eu creio que aquela pregação de Estevão, ela foi dentro da alma de Saulo, que depois veio a ser chamado Paulo para fazer a obra do Senhor com o nome dele de forma grega. Enfim, queridos, não existe isso, não é? Hierarquia. A hierarquia. Isso é no quartel. Isso é lá no quartel. É verdade. Aqui existe respeito. É isso aí. Hierarquia é outro papo. É verdade. Existe respeito. O pastor tem que respeitar o diácono, tem que respeitar o membro, tem que respeitar o que está congregando, tem que olhar para a pessoa que está precisando de ajuda da mesma forma. Não tem ninguém maior nem melhor do que ninguém. Isso é uma coisa assim, é uma utopia, uma coisa que não pode, não existe. E a liberdade, irmão, eu acho que tudo gira em torno da liberdade de um obreiro, a liberdade de um membro da igreja ter de falar, de expressar o seu pensamento, né? Você vai expressar, você não vai ser agressivo quanto ao seu pensamento. Nós temos a mente de Cristo. E você chegar para o teu pastor, para o pastor que preside a sua igreja, e expor o teu pensamento sobre alguma coisa, alguma questão, isso é bom demais. E não é crime, não. E não é crime, porque não? Rapaz, eu não vou falar. Às vezes você está machucado, está ferido, e você não quer falar. Aí vai criando uma raiz de amargura no teu coração, e daqui a pouco você está num mundão aí. Fale com respeito, mas não se omita. Isso aí. Você vai falar com respeito, mas não vai se omitir de falar, não vai deixar, não vou falar porque, oh meu Deus, o pastor vai me bloquear, vai me cancelar, vai me tirar do grupo, vai acabar comigo. Não, meu irmão, você tem que usar o respeito e fale com o seu pastor. Você é um instrumento para a obra do Senhor. Imagine isso. Olha só, vamos falar de Jean Hus. Jean Hus, lá no passado, no início do protestantismo, em relação a essas coisas, né? Esse domínio do homem, não é? Um domínio insano do homem, ele se levantou para falar, pagou um preço alto. Lutero se levantou para falar. Agora, eles, na verdade, eles queriam conversar para chegar a uma conclusão ali. Eles não queriam dividir. Isso. Cuidado com isso, tá? Cuidado com esse processo de divisão. Isso é muito ruim. Né? Eu não estou gostando, eu vou fundar uma outra. Eu vou sair na bênção, mas eu vou fundar um outro lugar. Isso é um sentimento separatista que no final, o que parece mais é que essa pessoa que está forçando a barra para sair, está ela na vaidade de querer aparecer. Isso aí. Isso é muito complicado. Então olha só, faça conforme Lutero pelo menos tentou fazer. Conversa, tenta chegar lá com respeito, conversa, coloca o seu entendimento e se dê a permissão também de ouvir, que muitas das vezes o errado é você. Muitas das vezes o errado é você, porque quem está lá, a gente entende que chegou ali por causa de conhecimento, por conta, né, de estudar, por conta de ter sido eleito para fazer aquele trabalho. Não é o que a gente costuma chamar, e a Bíblia fala de neófito. Não pode ser um desconhecedor, alguém que não sabe nada, de repente diz que leu a Bíblia, que recebeu uma... Não é assim. E acontece muito isso, né? Muito. Você, de repente, discorda de alguma questão na sua igreja e você diz, não, a minha ideia tem que prevalecer. Meu tempo acabou. Existe muito essa expressão aí. Olha, o meu tempo acabou. Deus falou. Deus cego. Olha, quantas vezes eu recebi palavras dizendo assim, olha, abra um ministério. Mas olha, abra uma igreja. Olha, porque, irmãos, ou seja, reino dividido não subsistirá, mas faça isso. Faça isso, divida. A Bíblia diz, reino dividido não subsistirá, mas faça. É isso aí. É bom para você, estou contigo. Se você abrir um ministério, minha família vai toda contigo, você é de Deus. É isso aí, isso aí, é isso aí. Não é assim? Não, você vai essas ideias são muito complicadas. São complicadas demais da conta. Então você tem que tomar cuidado, né? Estar pronto para ouvir também, porque você vai dar uma opinião.
você está se expressando, então você vai ter que ouvir uma contraproposta e muitas vezes não seja agradável, né? Não vá de acordo com a tua opinião, ou não, vou pensar, vou anotar aqui. E muitas vezes o pastor anotou, orou, mas devido a tantas ocupações, ele não vai ter tempo hábil de te dar aquela resposta, né? É bom seria que até respondesse, mas ele não vai. Aí você, e aí, pastor? Rapaz, eu estou analisando, eu estou vendo aqui e tal, vou levar para o concílio ministerial, vou levar para o ministério da igreja para a gente analisar. Claro, você não pode ficar calado. Não, você não pode se omitir, não vou falar nada, eu quero, vai dar errado aqui, e principalmente isso, né? Se você está vendo que alguma coisa está dando errado e você está ali aplaudindo, né? Não, tem que tomar muito cuidado com isso, né? O problema é que às vezes o coração da pessoa, a vida da pessoa, ela está assim num desequilíbrio tão grande, né? As coisas não estão dando certo, ela começa... isso é normal, tá, queridos, do ser humano, começa a repassar a insatisfação dela para os outros. Então ela começa a ver problema onde não tem. Então aí. Tem que conversar com essa pessoa, ela tem que chegar, tem que ter alguém para ela chegar, alguém que de fato tenha know-how para conversar com ela espiritualmente, porque senão também não adianta, né? Mas ó, eu vou embora daqui, eu não estou gostando, tem alguma coisa aqui que peraí, chama alguém. Tem que ter alguém indicado pela administração, não pode ser uma coisa assim fora do conhecimento da administração, claro, porque senão vira uma balbúrdia, uma bagunça, né? Então a pessoa vai conversar e se você tiver certo, né? Se valer a pena levar aquilo adiante ali, tiver respaldo bíblico, por exemplo, tem que levar, e se tiver um equívoco administrativo, é preciso cair em si e reequilibrar as coisas. Agora, é preciso ter calma, é preciso ser espiritual, porque você não pode ser espiritual buscando a confusão, não é? E um assédio, uma situação assim de desespero. Tem que ter calma, tudo tem solução. Tudo tem solução. É isso. Uma outra vez, viu, pastor, uma determinada pessoa chegou para mim e falou assim, rapaz, eu queria que esse culto, a gente não pode mudar o dia de culto, não? Assim, a igreja já vinha com aqueles cultos, né, dentro da sua agenda há anos já, aquela coisa toda, e funcionava, né? Aí eu perguntei, mas assim, mas por que mudar? Não, porque assim, eu não me adapto muito ao culto cedo, eu gosto de dormir, eu gosto de descansar e tal, eu não tenho eu gosto mais do culto mais tarde, né? Eu disse, irmão, a gente não pode fazer um culto para cada pessoa. Não dá. Não, são coisas que vêm até a gente muitas vezes, né? Que a gente não tem como ceder e fazer isso aí, fazer um culto somente para... Porque cada um tem os seus horários, né? A gente já ouviu vizinha, né? Dizer assim, poxa, eu gosto muito de ouvir, já tive vontade de visitar, mas eu não visito porque eu não gosto de andar de saia. Então, mas quem disse que para ir lá visitar precisa a senhora ir de saia? Não, porque o que você vê, às vezes não é o que de fato é real. É lógico que tem regras, mas isso é na sequência, é conforme a conversa. Ninguém está proibido nenhuma mulher está proibida de vir à igreja visitar e até, não só visitar, voltar depois, porque, eu gosto, a pessoa não tem uma saia, se ela só tiver calça. Só tiver calça, isso aí. Como é que faz? Não vou para a igreja, não vou por causa disso. Não, eu uso meu brinco e, bom, pelo que eu vejo aqui, todas as irmãs usam brinco. Tem algumas que não usam, porque preferem não usar. Agora, existem coisas assim que não pode ser precipitado em achar, o achismo, né? Porque, olha só, a porta do aprisco, ela está aberta para quem quiser. Né? Assim, tem que estar aberta para quem quiser. É assim que a igreja Com certeza. Então você que está nos assistindo, você que está vendo esse vídeo, clica. Tem gente assistindo, rapaz, o que é que custa? Olha, eu fico olhando assim para você. Eu olho para você assim. O que é que custa você dar o joinha, rapaz? Não é? Porque você, veja só, nós temos muitas visualizações, muita gente assistindo, acompanhando o canal, se inscrevendo, mas pouca gente está curtindo lá. Então aí, o nosso conteúdo está aí chegando, né? O YouTube, né? Tem irmão que já falou, já aparece para mim. Isso, né? Isso eu estava lá em cima, lá em Bicuíba, Saquarema, Rio de Janeiro.
Eu tava lá e os irmãos, olha, já aparece pra mim aqui, rapaz, e fica aparecendo o vídeo, e vai colocar quando outro, tal. Eu digo, não, tá chegando aí, tá chegando nos Fala o conteúdos. seu comentário. Isso. É um tema polêmico, cuidado, não coloca nome de ninguém. Isso. Não precisa você colocar, porque eu em tal. Tenha só o cuidado, né? Da elegância, mas faça o seu comentário. Não precisa colocar o nome de quem é, faça o seu comentário, não tem problema nenhum não. Nós estamos aqui até para trazer novos, vem para o cast baseado em um comentário, porque Isso. nós estamos aqui para isso, é para servir, para fazer esse trabalho de divulgação, até para que pessoas que perderam a motivação, às vezes por uma precipitação de um lado ou de outro, saibam que a igreja do Senhor continua ativa. Com certeza, a igreja continua de pé, né? Você não pode dizer, não, eu não vou mais, não quero saber. Não foi Cristo que fez nada por você. Cristo fez algo muito importante, foi ter pago o preço na cruz do Calvário, um alto preço para alcançar a sua vida e para que você tivesse hoje aí. Então, você não pode colocar isso aí como um impedimento, como um empecilho de estar na igreja, glorificando a Deus, no ajuntamento dos santos, glorificando, adorando o Senhor. Você não pode fazer isso. Você tem que ir participar. Se tem gente com os olhos fechados, tem muita gente, com os olhos bem abertos, tá? Isso. Então, assim, saiba disso, tá bom? Acho que é difícil falar, muito difícil falar sobre isso, sobretudo mantendo uma ética e um respeito. É muito difícil falar sobre isso, mas tem muita gente com os olhos abertos. Isso. Tá certo? E aqui nós estamos assim, vivendo esse momento, né? Sim, graças a Deus. Nós estamos buscando melhorar cada dia mais, cada melhorar dia. o reino. Então você deixe seu comentário aí, escreve da cidade que você está nos assistindo, do local que você está nos vendo, faz aí o teu comentário, diz, poxa, eu deixei de ir para a igreja porque aconteceu isso comigo, e até como diz aqui o pastor Carlos Edson, né? Se você deixa aí, fala sobre isso, né? Isso, a gente deixa vai, aí a gente vai avaliar, sem dúvida. né? E vai estudar, vai ver o assunto ali, a gente está precisando ouvir também sobre essas questões aí que está acontecendo na igreja, que aconteceu na igreja em determinado lugar, e o que é que vocês acham, qual a opinião de vocês. A gente vai também dar a nossa opinião. Seja cuidadoso, respeitoso, mas não deixe de falar. Tá certo? Não deixe de falar. Isso. Agora a gente está praticamente encerrando. Isso. Tá certo? Falamos bastante. Quem sabe, a gente volta a falar disso, depende muito do seu comentário. Nós vamos começar a acelerar aqui, vamos colocar uma gravata, vamos colocar um terno. Hoje é dia de ceia aqui. Você tem o endereço aí embaixo, né, na descrição. O dia que quiser aparecer, vai ser super bem-vindo, né? Já é nosso convidado, nossa convidada está aqui conosco, você, sua família, venha que você vai ser bem recebido. Com certeza, e para nós é sempre uma satisfação ter você nos assistindo aí do outro lado, em regiões distantes, muito distante. Tinha um irmão que disse assim, rapaz, tem um parente meu que eu mandei para ele para os Estados Unidos, ele ficou maravilhado, ele vai acompanhar também. Então para a gente isso é muito gratificante, né? Onde a gente não pode ir, esse vídeo vai alcançar pessoas que estão desmotivadas, não vou mais, que o negócio está feio, na minha igreja negócio... Então eu espero em Deus que você tire isso do seu coração, siga a Cristo, vá para a igreja, adore o nome do Senhor, contribua para o reino com o seu intelecto, com a sua capacidade e sirva a Jesus, porque eu tenho certeza que coisas grandes quando a gente chegar no céu a gente vai ver. E se tem um problema na sua igreja, a gente não está falando para você sair da sua igreja e vir para cá. Não. Porque dividir é horrível. É verdade. Dividir não é o caminho, tá certo? O que a gente está pedindo é o seguinte: reflita. Tente conversar. Tá certo? Tente conversar. Ninguém escapa de uma boa conversa com amor. Tá certo? O Espírito Santo entra nesse negócio, tá bom? Comendo agora, uma coxinha, um cachorro quente, vai conversando que vai dar tudo certo. Isso aí, mas não fique sem congregar. Se isso você aí. já desistiu e tá sem lugar nenhum, aí sim, você está convidado a vir aqui fazer uma visita se você estiver por perto. Se não tiver, tem muita igreja boa por aí. Eu entendo até que a grande maioria, porque é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Nós vamos embora. Amém. Tem alguém aqui que está indo já em breve para Pernambuco. Tem outro alguém que está indo para São Paulo. E aí nós estamos aí, mas o nosso compromisso está aqui. Obrigado, queridos. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu. Um abraço. Até Deus a próxima.